Olá, seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Eu sou Tabata Porte e te convido a acompanhar o nosso programa de entrevistas com assuntos que fazem parte da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a prática pedagógica no Brasil, como tornar a didática mais envolvente, a aula mais atraente e a aprendizagem mais efetiva e transformadora. Como potencializar a prática docente como contribuição para a produção de uma aprendizagem mais eficiente e gratificante em seus alunos. Quem vai falar sobre esse assunto é o Eric Pena, autor best-seller, palestrante e especialista em gestão de pessoas e gestão escolar. Não saia daí porque o Análise Direta está só começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Nós recebemos no programa de hoje Eric Pena, autor do livro Alegria para Ensinar e Transformar Vidas, palestrante e especialista em gestão de pessoas e gestão escolar. Eric, muito obrigada pela sua presença e seja muito bem-vindo. Olá, Tabata. Eu que agradeço. Uma alegria imensa estar com vocês. Olha só, atualmente um dos grandes desafios da prática docente é a adaptação às novas metodologias. Não basta mais aos professores dominar conhecimento. É preciso ir além para engajar os estudantes. Além disso, os profissionais da educação lidam diariamente com outras dificuldades. Uma pesquisa da ONG Conectando os Saberes aponta que o pouco investimento, os baixos salários e a falta de perspectiva de carreira são os principais motivos que levam os professores a desistirem da profissão. Eric, você acha que a desmotivação dos professores é um grande obstáculo? É um obstáculo, Tabata, e eu digo que a educação no Brasil é um cenário gigante, desafiador. Para você ter uma ideia, só a educação básica no Brasil tem mais de 180 mil escolas, mais de 2 milhões e 200 mil professores e mais de 48 milhões de alunos. São mais de 600 maracanãs lotados. E quem está à frente é o educador, o professor, um profissional que boa parte deles está desmotivada, até com um certo motivo, à medida que a gente tem uma infraestrutura muitas vezes inadequada, uma remuneração insuficiente, e isso pode gerar uma prática pedagógica não tão efetiva, um processo ensino-aprendizagem longe do ideal. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode deixar se abater ou desistir. Diante de todos esses desafios, né? Como que você avalia o papel do professor hoje, nos dias atuais? O papel do professor, ele é um inspirador de sonhos, ele é um que transforma vidas. Então, o que eu digo para os professores nós temos desafios, sim, mas ao mesmo tempo temos histórias maravilhosas. Eu percorro o Brasil aí com palestras e vejo como cada pessoa faz a diferença na vida do aluno. Aliás, eu digo que valorizar o professor é valorizar a profissão que forma todas as outras. Tá, se estamos aqui, eu e você hoje, é porque fomos transformados, fomos agraciados com um professor que fez a diferença na nossa vida. Então eu digo a eles, aos profissionais da educação, temos desafios sim, mas feliz é a professora que se diverte enquanto ensina e transforma vidas. Mas não temos o lado positivo, também há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. Então a gente saber equilibrar isso e continuar entregando o nosso melhor, porque o professor é uma profissão que merece, Tabata, o nosso aplauso. Mas lembrar que o aplauso do outro é importante, mas o aplauso mais impactante vem do nosso interior. Nossa, profundo, hein? E por onde você acha que deve começar a revolução ou a transformação da educação no Brasil? Primeiro deve começar com o comportamento do educador. A gente não pode, diante dessas agruras e dificuldades, ser o país dos coitadinhos. Não, a gente sabe dessas limitações, é conhecedor dos desafios, mas ao mesmo tempo se a gente decidiu fazer o que a gente faz em qualquer profissão, é o palestrante, é o professor, é o jornalista, é o apresentador, então todas as profissões têm os desafios, têm as dificuldades. E se a gente decidiu estar lá, tem que entregar o nosso melhor. E eu abordo no livro essa questão da alegria
para ensinar e transformar vidas. Por quê? Você pode entrar lá e fazer mais uma aula ou fazer a aula. Rubem Alves dizia, mais do que mestres do saber, os professores devem ser especialistas em amor, inspirar sonhos. E eu tenho uma história interessante. Em 2003 eu cheguei para dar minha primeira aula, Tabata. E eu lembro que na faculdade eu tive ótimos professores, mas tinha um que era bem chato. E aí aquela aula me incomodava profundamente. Aí certa vez eu escutei, Tabata, algo que valeu para a minha vida. Uma pessoa me falou assim, Eric, se tem algo que te deixa inconformado, como aquela aula, né? Se tem algo que te deixa inconformado, às vezes esteja aí a sua missão de vida. Eu falei, opa, é mesmo, ao invés de eu só reclamar, e qual é o meu papel? Né? O que eu posso contribuir? Aí tem uma frase do psicólogo Viktor Frankl que diz assim, se você já não sabe qual é a sua missão de vida, já tem uma, encontrá-la. Bom, e aí eu fui para o meu primeiro dia de aula. Cheguei lá querendo fazer, lembra daquela aula chata? Eu falei, então ao invés de reclamar, vai lá e faz diferente. E eu cheguei, Tabata, querendo fazer uma aula diferente. Bom, e até porque lembrei do ensinamento do meu pai que falava assim, mais da metade da sua vida acordada é no trabalho. Então, procure fazer algo que você goste, que você ame. E eu cheguei com uma caixinha de som, um notebook, cheguei animado. E aí tinha uma professora, me parou logo na entrada, me viu chegando e perguntou assim, essas coisinhas, chamou de coisinha, o notebook e a caixinha, essas coisinhas que você está trazendo, é sua ou é da escola? Aí eu falei, professora, eu vou lhe revelar um segredo, é quase minha, porque está parcelado em 18 pagamentos. Ainda não era. Aí eu falei, ela falou, então eu vou dizer uma coisa, aqui se você der a melhor aula ou a pior, você vai ganhar a mesma coisa. Eu falei, é mesmo? Então já que vai ganhar a mesma coisa, vamos dar o nosso melhor? E eu entrei querendo fazer uma diferença, com uma aula interessante, interativa, com vídeo, com dinâmica, com jogos. E aquilo lá deu uma repercussão bacana. E, Tabata, vou ser bem franco, você, profissional da educação que nos acompanha, não era só para agradar o aluno. Eu lembrei disso, metade da minha vida acordada é no trabalho. Então vamos fazer uma coisa que nos deixe alegre, que nos deixe motivado. Lembrei de uma formação que eu fiz no Instituto Disney em Orlando, que a aula era uma frase da Mary Poppins. E vale para qualquer profissão. Mary Poppins dizia para o Walt Disney, encontre a diversão e o trabalho termina. Então eu queria dar uma aula divertida, alegre, que engajasse as pessoas e isso repercutiu. Um aluno, quando eu via, tinha alunos de outra sala que participavam da aula porque aquele momento era especial. Então o caminho é isso, primeiro comportamental e depois técnico. Pensar num método, numas ferramentas para a gente apresentar um conteúdo cativante, engajador e inspirador. Até porque não adianta também acordar todos os dias com aquela sensação de que você está indo para um lugar assim... Para o sacrifício. Para o sacrifício, né? É bem isso. Confúcio tem uma frase que diz, encontre um trabalho que você ame e não terás que trabalhar um único dia em sua vida. Como é que eu ressignifico isso? Todos nós temos problemas, dificuldades, agruras, mas quando a gente faz o que gosta, faz o que ama, os problemas viram etapas. E os resultados se aproximam. Nossa, perfeito. E, Eric, eu queria saber também sobre a evasão escolar, né? É um grande desafio para os professores, é um grande desafio para a educação no Brasil. Sim. Você acha que os professores têm alguma responsabilidade nisso? Olha, a gente pode dividir em duas partes aí da balança. Primeiro, a evasão escolar em função do jeito que o país trata a educação, poderia tratar de uma forma com um carinho maior, um cuidado maior, uma valorização até financeira maior. Em outro lado, o professor se adaptar, utilizar ferramentas modernas, engajadoras, para que o aluno tenha um interesse maior. Porque se você for olhar os motivos da evasão, alguns estão ligados justamente à performance do educador. E aí você olha o cenário do Brasil. Percorrendo o país, eu vejo prédios de tijolos, escolas do século XIX, professores como eu, que tenho 51 anos, sou do século XX, e alunas como as minhas filhas. Uma está no Fundamental 1, a outra está no ensino médio do século XXI, ou seja, prédios do século XIX, professores do século XX, alunos do século XXI. Como é que a gente conecta tudo isso e torna o ensino mais interessante, uma aula mais interativa e inesquecível, para que o aluno queira estar naquele momento? E aí eu me vejo que às vezes o conteúdo da escola, aquele livro, aquela apostila, há escolas com muito conteúdo e pouca alegria. Aulas com muitas páginas e pouco sorriso. Então que a gente possa tornar o
o ambiente escolar algo agradável, que a pessoa queira estar ali. Eu defendo que a escola deve ser um ambiente onde o conhecimento caminha com alegria. Isso é um ambiente que a pessoa queira estar. Eu vejo pelas minhas filhas, tem aula, pai, eu não posso perder, é muito legal, eu quero estar lá, eu quero participar, porque ela se vê como um protagonista, como alguém que se interessa, que interage, que dá opinião. E aí algo que o professor precisa repensar é o método, que ele precisa replanejar a sua aula. Tem uma frase do Benjamin Franklin que diz: quem falha em planejar, planeja falhar. Então, um pouco é do Estado, um pouco é do governo, mas também um pouco chamada a autorresponsabilidade. O educador, o professor precisa chamar essa responsabilidade, falar qual parcela que compete a mim, o que eu posso fazer para o interesse do aluno ser maior, para o envolvimento da família, da comunidade escolar ser maior e a evasão escolar poder diminuir. Até porque os tempos mudaram, né? E as escolas têm que se adaptar a essas mudanças também. Perfeito. Meu pai aprendeu de um jeito, Tabata. Eu aprendi na escola de outro. Minhas filhas aprendem de outro. Então, a tecnologia, muitas vezes, é ser uma aliada, não uma inimiga. O professor se adequar e hoje o educador, eu imagino que ele precisa pensar além das quatro paredes. Outro dia eu vi um grande professor que tem milhões de seguidores no YouTube, ele dizia, eu criei um canal no YouTube porque muitas vezes a aula desinteressante fazia o aluno ir para o YouTube para buscar um conteúdo mais fácil, de uma forma explicada que ele possa entender. Então, o professor moderno precisa pensar a tecnologia como aliado e pensar que ele precisa ir aonde o aluno está. Se o aluno está na internet, como que eu posso conectá-lo com trabalhos, com usar a tecnologia, as ferramentas, os canais, até as redes sociais no momento oportuno para ganhar força. Até porque eu imagino que o melhor professor não é o que mais sabe, é o que melhor ensina e ele precisa evoluir continuamente. Você acha que aplicar provas ainda é válido hoje em dia? Eu penso que a avaliação precisa ter um conjunto de avaliações. A prova é uma delas. Aquela dissertativa, aquela objetiva que você... Mas eu imagino que é pobre a avaliação feita só dessa maneira. Há vários tipos de inteligências e, por exemplo, um trabalho em grupo, uma participação em sala, muitas vezes, descobrir qual é o ponto forte do aluno. Imagine uma aula de educação física, você fez uma pergunta brilhante. Eu encontrei isso aí. Imagine uma prova de educação física que você vai medir só a natação. Então, aquele aluno que é fera em natação, ele vai tirar 10, mas às vezes o outro ele é bom na corrida, o outro é bom no ciclismo. Então, o grande educador ele consegue permear a sua avaliação em vários modelos para que ele não possa avaliar apenas de uma forma, que a pessoa pode estar num dia bem ou não ser a melhor performance dela naquele tipo de avaliação. E muitas vezes o aluno também ele estuda para aquela prova, acabou ali, acaba esquecendo. Cuidado com o decoreba. Inclusive tem uma história engraçada que diz assim, qual a diferença do aluno A e do aluno E? O aluno A, ele decora e esquece tudo 5 minutos depois da prova. Ele é um aluno A. E o aluno E? Ele esquece 5 minutos antes. E aí, na hora da prova, não consegue a média. Então, tomar cuidado com a decoreba, mais prática, mais exemplos e menos prova que favoreça só o decorar e depois esquecer. Muito bom. Olha só, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta o Eric Pena vai falar sobre um método inovador para potencializar o processo ensino-aprendizagem. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. Estamos de volta com Análise Direta e hoje estamos falando sobre como transformar a didática em sala de aula com Eric Pena, que é autor best-seller, palestrante e especialista em gestão de pessoas e gestão escolar. Eric, o seu novo livro, eu vou até mostrar aqui, Alegria para Ensinar e Transformar Vidas. Ele traz um método inédito desenvolvido por você, que são os três métodos, né? 3 Is. Explica pra gente melhor sobre isso. Exatamente, Tábata. Bom, já foram inúmeras aulas. Minha primeira aula foi em 2003, já são mais de 20 anos. Mais de 1.500 palestras em todos os estados do Brasil, Portugal, Uruguai, Estados Unidos. Então, um método testado e percorrendo no Brasil. Descobri que o professor pode ter um papel importante se ele resolver se atualizar, inovar. Aliás, tem um grande educador, Paulo Freire, que dizia: é pensando criticamente a prática de hoje que a gente pode melhorar a prova
próxima prática. Então, antes de ensinar, o professor precisa aprender. O poeta, escritor Guimarães Rosa dizia: mestre não é aquele que só ensina, mas quem de repente aprende. Então, eu resolvi aprender, estudar e desenvolver o método 3Is para criar aulas interessantes, interativa e inesquecíveis. Com esse método, você percebe que o aluno engaja mais, ele vira um protagonista, ele se interessa e a partir daí começa a ter um desempenho melhor. Até porque quando você engaja o aluno, ele vira coparticipativo na aula. Não é só aquela aula antiga, Tabata, onde os professores falam e os alunos dormem. Então, esse método 3Is é justamente para tornar o ambiente mais envolvente, cativante e realizador. Na prática, vamos pensar, por exemplo, uma aula de exatas. Isso. Né? A gente imagina muito isso, esse método sendo aplicado em português, aulas mais assim, de conversação, que dá para conversar bastante com o aluno. Mas e, por exemplo, uma aula de matemática, uma aula de física, química, como deixar ela, então, mais envolvente, atrativa, interessante? Sim, ótimo. Então vamos lá, 3Is. Vamos começar pelo primeiro I, que é uma aula interessante. O que é uma aula interessante? Primeiro, que envolve o aluno. Então, uma aula é interessante, por exemplo, de matemática ou qualquer outra disciplina, quando ele consegue perceber como aquilo pode ser utilizado na vida dele. Então, às vezes você faz o exercício de matemática e você tem aluno que pergunta assim: professor, mas onde que eu uso isso? Sim. É a hora que ele tem de trazer para a realidade do aluno. Ah, tá, eu uso isso na hora do quê? Na hora de fazer uma compra, na hora de ganhar um desconto numa loja, na hora de eu fazer um financiamento, na hora de eu aplicar, na hora de eu construir uma casa. E eu digo, inclusive, que há 3 tipos de aluno quando a gente fala de comunicação. E eu gosto de dizer que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então não adianta o professor falar A de matemática, português, história, se o aluno entendeu B. Então ele precisa planejar essa aula de matemática para os 3 tipos de aluno. Quais são eles? Primeiro, tem um aluno auditivo. Você vai falar, ele vai escutar e já é o suficiente. Mas o perigo é achar que só tem esse tipo. Não! Planeje a sua aula para o segundo tipo de aluno, que é o sinestésico. O sinestésico é aquele que gosta de pegar, sentir, experimentar, vivenciar. O exemplo que a gente acabou de dar da aula de matemática. E tem o terceiro tipo de aluno, que não é nem o auditivo, que não é nem o sinestésico, é o visual. É aquele que precisa ver. Então, inclusive tem um estudioso chamado Roger Beatty que diz que dos 3 tipos, a maioria é visual, 53%. Ou seja, uma coisa é falar, a outra é mostrar. Inclusive, eu cito na palestra e no livro uma professora que estava dando aula de matemática sobre função de x, na pandemia. E Tabata, olha que desafio dessa professora. 99,9% dos professores não foram treinados, capacitados para uma aula à distância. Veio a pandemia, o professor foi para casa e se vira aí. O que essa professora fez? Virou o celular, começou a apresentar, falar. E ela percebeu que comunicação não é o que ela fala, é o que o outro entende, percebeu que os alunos não estavam interagindo, não estavam compreendendo. O que ela fez? Não focou no problema, focou na solução. Ela olhou para a casa dela, viu que na cozinha tinha um azulejo branco. Ela pegou então, virou o celular, um pincel preto, na cozinha da casa dela e ensinou função de x de uma forma mais visual. A maioria é visual. Então, esse é um aspecto positivo. Outra coisa que torna uma aula interessante, além de trazer para a realidade exemplos para o dia a dia, é trabalhar o assunto mais relevante. Então, quando você ensinar alguma coisa, eu digo para os professores, a criança, o jovem, muitas vezes ele não tem o discernimento para saber tudo que a gente explicou em 50 minutos, 1 hora, 2 horas de aula, o que é o mais importante. Então, ele precisa sinalizar, isso é importante. Outro dia mesmo, eu cheguei de viagem, fiz um ciclo de palestra, cheguei sexta-noite em casa, minha filha estava lá, era uma ótima aluna, mas ela estava lá, folheando, desesperada. Eu falei, filha, o que está acontecendo? Pai, amanhã tem uma prova, 80 páginas, e está difícil, você pode me ajudar? Aí eu falei, como pai, né? Sim, claro. Aí eu olhei, dei uma folheada, aí eu fiz a pergunta para ela que todo professor deveria se fazer. Eu olhei e falei, filha, realmente é bastante coisa, mas de tudo isso que o professor ensinou, o que ele sinalizou que era o mais importante? Ela olhou para cima e falou, pai, ele não falou o que era o mais importante. Ele não está aqui para se defender, Tabata, então eu não vou falar dele, do professor. Mas uma coisa eu digo, se não falou, se não sinalizou, devia ter sinalizado. Porque ninguém vai lembrar das 80 páginas, nem o melhor aluno do mundo. Então, já que a pessoa lembra de fragmentos, de pontos importantes, que tal quem está ensinando já falar o que é o mais importante? E isso é relevante.
porque aí torna a aula interessante. Você vai ensinar um monte de coisa e falar, ó, isso é importante. Que tal a gente pegar uma caneta amarela e destacar? Pegar um lápis e sublinhar, circular. E daí, na hora de estudar, ele vai focar no que é o mais importante. O professor, como é que ele vai montar aquele tema que você disse há pouco da avaliação? Montar uma prova com o que ele falou que é o mais importante. E como é que a gente vê isso na prática? A prova do IDEB. Cai lá uma pergunta, assim, quantos estados o Brasil tem? E aí o professor ensina lá de forma muitas vezes linear, com o mesmo tempo, falando sobre a guerra na África, o clima na Ásia, a vegetação na Oceania. Aí pergunta, quantos estados o Brasil tem? E vai lá como resposta 21, 22, 23, muito não sabe. Então a dica é, torne a aula especial, interessante, à medida que você ensina, leva para o dia a dia da pessoa e destaca, professor. Não encerre, tem uma frase, não encerre a sua aula sem apontar, destacar, sinalizar o que é o mais importante que você ensinou. A oratória é uma ferramenta para prender a atenção do aluno? A oratória é boa, aliás, tem várias dicas de oratória, quero até dar, nós estamos falando aqui do livro Alegria para Ensinar e Transformar Vidas, é capa laranja, mas tem um outro capa laranja que é fantástico, aí ó, o livro, esse aqui é o que eu escrevi, mas tem um outro capa laranja, Tabata, que é um best-seller mundial do Doug Lamove, um professor norte-americano, que ele escreveu um livro chamado Aula Nota 10. Ele dá lá técnicas para a gente ganhar a atenção dos alunos. E até porque a gente vive numa época de pessoas ansiosas, não é isso? Então a oratória... Aliás, você já reparou como tem pessoas ansiosas, tá? Outro dia... Muito mais ainda depois da pandemia, né? Outro dia eu peguei um vídeo bacana, entreguei para minha filha, falei, filha, olha que vídeo legal. Ela clicou no meio da tela, eu falei, filha, por que você clicou? Ah, pai, quando aperta já aparece quanto tempo demora para ver se eu vou aguentar. Ou seja, nem começou, ela quer saber a hora que termina. Outro, se você que está nos assistindo agora quer saber se você é ansioso, você já colocou o áudio do WhatsApp no 1.5? Tá indo pelo caminho. Agora, se você botou no 2, aí é certeza, toma cuidado. Bom, voltando à pergunta, quando a gente fala da oratória, ela é fundamental. E aí tem algumas dicas que eu cito no livro, também citadas pelo Lemove, que é, por exemplo, o professor que fica paradinho, falando num tom de voz, ele dá todos os motivos para o aluno dormir e prender a atenção. A cada 10 minutos, a pessoa tende a ir mentalmente embora do ambiente. Então, olha só como ele tem que ter uma artimanha. Então, algumas artimanhas que a gente ensina. Não fica parado, vai para um lado, vai para o outro. Tem um aluno que está conversando, tem alguma dica também da oratória. Você vai próximo dele e aí ele já vai ficar atento. Outra dica da oratória, você fala assim, gente, agora eu vou explicar uma coisa, eu vou falar sobre o mapa do Brasil. Presta atenção que em seguida eu vou fazer uma pergunta. Olha que dica de oratória brilhante, porque a pessoa que está lá desatenta, tá aí opa, falando, já. Vai que ele pergunta para mim. Não é? Então, são técnicas, aumentar a voz, diminuir a voz, falar que vai fazer uma pergunta, pedir a participação. E aí eu lembro da pirâmide da aprendizagem. Pirâmide da aprendizagem foi desenvolvida pelo estudioso chamado William Glasser. Ele fala como as pessoas aprendem. Olha lá, 10% é lendo. 20% é escutando. Aí você olha lá embaixo, tá lá, 80% é praticando. E 95% é ensinando os outros. Então, quando a gente fala de oratória, não só do professor, mas deixa o aluno conhecedor tanto daquele momento, daquele conteúdo, que ele possa ensinar. Ontem mesmo, a minha filha falou, pai, posso te ensinar geografia? Falei, pode. Ela fala, eu pergunto. É a melhor forma dela expondo, fazendo a oratória e internalizar o conteúdo. Então, o professor pode ter a oratória não só dele, mas de toda a sala a favor. Mas também, Rubem Alves dizia, treina a oratória, mas pratique a escutatória. O saber ouvir, o escutar, para você colocar o conteúdo da forma que eles possam perceber e entender. Tentar entender a necessidade do aluno também. Exatamente, porque às vezes o professor... ele monta uma prova, ou às vezes um conteúdo que serve para ele. Mas é fundamental ele pensar em quem está lá do outro lado. Porque será que ele vai entender como eu estou entendendo? Porque quem explica entende tudo, né? Agora, será que o outro lado... Então, criar momentos onde a pessoa... você entendeu? Então explica para mim. Pronto, essa é a melhor forma de se comunicar. Você entendeu? Então explica. Você pode falar, e aí a gente pode premiar... com elogios, com ferramentas interativas, que a pessoa se sente engajada, se sente feliz, motivada para participar, interagir. Ele deixa eu falar, ele me escuta, ele deixa eu participar, se sente importante. A professora da minha filha fazia isso quando o pessoal ia bem, colocava... Elas gostavam de fazer apresentações musicais, participar, aplaudir, fazer bilhetinho, faz toda a diferença. São detalhes que, às vezes, a custo zero, potencializa o processo ensino-aprendizagem.
nesse contexto que você citou, qual a importância do afeto? Ah, o afeto. O afeto fala da aula inesquecível. Uma aula inesquecível. E nós estamos de volta com o programa Análise Direta e o Eric Pena falava sobre o método inovador que ele desenvolveu para transformar a didática nas escolas. Eric, agora falta abordar o terceiro I, né? Uma aula interativa. Como desenvolver isso? Uma aula interativa é aquela aula onde não só o professor fala, onde os alunos participam. E há várias maneiras. Você falou do smartphone, a gente tem que ter um cuidado para que o aluno não perca a atenção na aula se ficar ligado no celular. Inclusive, vários municípios, escolas proíbem. Mas eu imagino que a tecnologia pode ser, em dado momento, em alguns instantes da aula, uma aliada. E além da tecnologia, o que a gente, por exemplo, tem o grupo do WhatsApp sobre tal trabalho, sobre pesquisa. Por exemplo, tem alguns professores que trabalham a questão dos jogos. Eu me lembro que a aula de geografia que eu mais lembrei foi uma aula muito interativa onde o professor trouxe aquele jogo War da Grow, que mostra os 6 continentes e é onde tem uma disputa de países, você entende a localização, América do Norte, América do Sul vem embaixo, depois tem a Europa, tem a África, a Ásia fica lá para cima, depois você vê uma forma interativa que as pessoas se divertiram. Por exemplo, a gente tem uma parceria com o Sebrae, que trabalha a importância da disciplina empreendedorismo no ambiente escolar. É uma forma muito legal e interativa de trazer para a realidade da pessoa. Aliás, o Sebrae o IBGE tem uma estatística que diz que de cada 10 negócios abertos no Brasil, 6 fecham antes de completar 5 anos. Um dos principais motivos, a falta de conhecimento para o sonho. O principal sonho é empreender, só que ele não tem aquela informação. Então, o empreendedorismo, na idade certa, pode ser um aliado para que a aula forme mais engajadora, mais interativa. Por exemplo, tem a feirinha, onde as pessoas criam, trabalham as disciplinas de forma interdisciplinar, ou seja, o português faz o cartaz, matemática vai vender e comprar, ciências vai trabalhar uma coisa que trabalha a biodiversidade, trabalha a sustentabilidade, e aí coloca para vender, chama a comunidade escolar. Ou seja, dentro da própria disciplina, não é trazer mais trabalho para o professor, não é isso que a gente está falando aqui, mas dentro do próprio conhecimento que a gente vai compartilhar, será que não tem uma forma dele trazer um conteúdo de uma forma mais interessante, interativa e inesquecível? Dá para brincar e aprender, né? Com certeza. E aí vale uma reflexão para o próprio professor pensar como tem sido a sua prática pedagógica. Eu me lembro que eu participava de uma reunião de professores, aí entrou um professor atrasadinho, e aí o diretor perguntou, por que do atraso? Daí ele falava assim, por quê? Estava corrigindo as provas. E aí o diretor, então conta como que foi a turma. Ele falou, de 10 questões, a maior nota foi 4. Aí o diretor falou, o quê? Pensa comigo, prova vale 10, você passa o bimestre inteiro ensinando, a maior nota foi 4, então é o professor que tem que ficar para recuperação, não são os alunos. Ou seja, pensar, se ninguém entendeu, repense essa comunicação. Será que ela não precisa ser mais interessante, interativa, inesquecível? Então essa abordagem que integra o aluno, que faça o aluno ser um protagonista, faz toda a diferença. Você deu esse exemplo, né, das notas, então dá para a gente entender que as notas que os alunos tirarem ali numa avaliação não retrata somente o que ele entendeu, mas sim o desempenho também do professor na hora de ensinar. Sim, os professores não gostam que eu falo muito sobre isso, mas eu peço a licença para dizer sim, uma nota da prova não mede somente o aluno, mas também a forma que a gente ensinou. Aliás, outro dia eu fiz uma pesquisa, a gente tem uma base lá com mais de 5.000 e-mails, eu fiz a seguinte pergunta, se a nota da sala for só 9 e 10, o que vocês acham? Boa parte dos professores me responderam assim, porque a prova foi fácil. Falei, será que a prova foi fácil ou você que ensinou bem? Então, quando a comunicação chega, o aluno entende, sabe expor, colocar numa prova, e não só aquela prova escrita, demonstrar que ele aprendeu aquele conteúdo, é mérito do aluno, mas também mérito para o professor. E o inverso também é verdadeiro. Se ninguém entendeu igual esse professor, que ninguém tirou mais do que 4, será que não vale a pena voltar e ensinar de uma forma diferente? Eu tinha o seguinte princípio, se eu desse uma questão, Tabata, e toda a sala
tivesse, por algum motivo, toda a sala errou, eu tinha a humildade para cancelar. Eu fazia a minha culpa e falei, bom, se todo mundo errou, Eric, você que não ensinou bem. Então, eu imagino, o professor precisa ter 2 objetos para ele refletir sobre a aprendizagem. Eu me incluo nisso. Eu acho que a gente pode aprender e melhorar como qualquer profissional se a gente observar 2 objetos, a janela e o espelho. Como que a gente aprende com a janela? A gente aprende com a janela, abrindo a janela e aprendendo com o outro. Um outro colega, um programa como esse, um bate-papo, um livro, um vídeo, abrir a janela e aprender com o outro. Aliás, meu pai dizia, aprender com o outro é mais fácil, mais rápido e mais barato. Mas tem hora que a janela não basta. Tem hora que a gente só vai melhorar se tiver a coragem, a humildade para olhar no espelho. E aí eu construí a frase, é preciso ter sabedoria para abrir a janela e aprender com o outro, mas também humildade para olhar no espelho e corrigir o próprio interior. Agora, um outro desafio que os professores enfrentam, né, atualmente é o uso de smartphones, redes sociais, que acabam prendendo a atenção do aluno, né? Tem o que fazer nesses casos? Algumas escolas já estão começando a proibir, né, o uso de celulares, mas o que fazer nesses casos? Tem como utilizar esses recursos na prática pedagógica? Sim, por exemplo, outro dia minha filha recebeu um trabalho para usar isso em casa. Então, montaram um grupo. Então, não atrapalhou na aula, no ambiente escolar, mas ele conectou. Falou, olha, deu um link para eles assistirem em casa um trechinho do YouTube. Depois, criou um grupo com os professores para trocar informações. Ou seja, você está usando a tecnologia como aliada, você está trabalhando a rede social, você está trabalhando o conteúdo de vídeos, mas não necessariamente naquele momento escolar que realmente é complicado, é desagradável você estar falando e a pessoa no celular, isso até, e não é só na sala de aula, né? Às vezes você está almoçando, momento com os amigos, com família, a pessoa não dando mais atenção para quem está longe e esquecendo quem está perto. Eric, no seu livro, você citou o poder da síntese, né? A gente falou isso no bloco anterior, mas eu gostaria que você explicasse melhor o poder da síntese. Sim, imagino que o professor tem muitas coisas para falar, tem aquele conteúdo pragmático, tem tantas páginas, mas o segredo do professor é saber resumir para o aluno, trazer em um parágrafo, trazer em um pensamento, trazer em uma anotação, destacar para ele saber, ó, isso aqui você precisa lembrar, isso você precisa aprender. E muitas vezes o síntese não é um ensino linear, tipo eu vou falar, vou ler um texto. Não, vamos parar nesse texto, vamos parar nessa informação, vamos fazer uma atividade e a partir daí a pessoa falar, então isso é o mais importante. Ele resumiu, destacou e falou, ó, de tudo isso que eu apresentei, esse é o cerne, esse é a síntese, esse é o principal, esse é o resumo que precisa gravar. E como a gente depois não vai lembrar de tudo, que tal lembrar do que é mais importante, daquela síntese que o professor apresentou? Tem escolas que eu vejo que ensinam o conteúdo, por exemplo, da semana ou do mês, depois apresentam um testezinho, um resumo em 10 questões. E depois, em cima da prova, vai apresentar dentro daquela síntese, pré-síntese que ele já apresentou, o conteúdo para uma avaliação em cima daquilo que ele ensinou, daquilo que ele falou que é o mais importante, então vamos cobrar o que eu mesmo falei que é o mais importante. Agora, tem professor que dá aquele conteúdo e depois, na hora da prova, pergunta o rodapé da página ou uma pegadinha, aí que eu falo, mas a nota do aluno também reflete a nota do professor, ou uma parte da nota do professor. Essa questão de pegadinha é um grande problema, né? Será que é justo isso? Né? A gente não gosta que faça com a gente, não vamos fazer com os outros. Tem outras maneiras de medir o aprendizado e o professor pode usar de vários aspectos para favorecer o aluno, não prejudicar. O objetivo é ensinar o aluno, é que ele aprenda. Sim, e o professor se sente realizado. Eu imagino, Tabata, que o professor, tem vários que estão me assistindo e eu quero louvar, parabenizar, é a profissão que forma todas as outras. E que ele possa usar esses 3 Is, aula interessante, interativa e inesquecível, para não ser só bacana, legal, proativo, mas que favoreça o processo de ensino-aprendizagem, mas que seja interessante para ele, porque a vida dele está lá em transformar vidas. Eu conheço histórias maravilhosas de professores que fazem a diferença. Vou citar um exemplo aqui que foi transformador. Eu fui fazer um evento em Rondônia e tem uma escola da zona rural lá que chama Vilhena, uma professora chamada Ana Laura, até cito no livro, Alegria para ensinar e transformar vidas. Olha como tem professores espetaculares nesse Brasil. A Ana Laura, ela estava cansada da docência.
Aí chegou um dia, Tabata, que ela falou, quer saber? Eu vou fazer um curso de empreendedorismo e eu vou largar esse negócio de docência e vou montar uma lanchonete. Daí ela foi fazer um curso, só que no curso falava não só de empreendedorismo, falava sobre gestão, gestão de pessoas, liderança. E ela voltou para a escola diferente. Ela falou, antes de eu abrir minha lanchonete, vou tentar aplicar isso na escola. E foi maravilhoso, virou um case nacional, porque os alunos que eram sinônimo de briga, de violência, de desunião, virou o quê? Uma equipe mais engajada, mais unida. Ela criou uma tarefa de cada um redigir a própria história. Porque às vezes a pessoa tem um problema ali dentro. E cada um começou a contar a sua própria história, redigir, contar histórias, apresentação, resumo da ópera. Essa mesma professora não largou a docência. Ela virou diretora da escola. Aquela escola, aquela comunidade que era sinônimo de problema, virou união, virou engajamento, formou campeões de xadrez, campeões de karatê. E aí eu encerrei perguntando para ela, ô Ana Laura, qual que é o segredo? Ela falou, é que eu não trabalho para a escola, eu trabalho para Deus. Fez a diferença, transformou vidas. O professor, ele é um agente da esperança. Exato. Ele é um vendedor de experiência, ele é um agente da esperança, ele é um inspirador de sonhos. E professor, você que nos assiste e já pensou em desistir, pare para pensar que o aluno que está lá na primeira fila, às vezes ele está sonhando em ser você. Dê mais uma chance para você e para ele. E como que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho, quiserem acessar rede social, seu site? Tabata, sim. Tem o nosso Instagram, é @ericpenapalestrante. Eric com K, não tem o C, Pena com 2 N's. Eric Pena Palestrante. Tem o site também, professorericpena.com.br. Se você colocar no Google aí, você vai achar Eric Pena, tem o site, tem o YouTube, tem vários insights, textos gratuitos, vídeos para ter acesso, para a gente trocar ideia. Essa conversa não acaba aqui, vou continuar conversando com muitos que nos assistem aqui hoje e para dizer que faz a diferença. Eu sei que não é fácil, mas é mais do que uma profissão. É um propósito, é paixão, é amor pelo que faz a diferença na vida de tanta gente. Mesmo que ainda não seja reconhecido, tem um longo caminho aí pela frente, né? Em termos de remuneração, a estrutura das escolas precisa ser melhorada, né? Principalmente as públicas, mas o professor, ele precisa ter esse engajamento, né, que você trouxe, que é essa alegria mesmo. A gente sabe que tem problemas, a gente citou aqui alguns, mas que cada um possa, quando determinar, chegou na escola, tornar um ambiente escolar mais acolhedor e na sala de aula, já que está lá com a camisa, vai lá e dá o seu melhor. Eu não considero justo um aluno que está lá e a gente entregar 70%, 80% do nosso potencial. Se está lá, a gente tem o direito de reclamar, e é justo em muitos casos, mas se está lá à frente, vamos entregar o nosso melhor. Até porque também o futuro depende também dos professores, né? A gente pode dizer isso. E eu acredito também que o futuro depende dos professores e o que a gente planta é o que a gente colhe. Não há como plantar limão e esperar pelos morangos. Talvez financeiramente ainda o professor não seja remunerado como deveria, mas sim, devemos como ser humano entregar o nosso melhor, coisas boas virão para a nossa vida. Que aula, né, gente? Olha só, o livro dele, Alegria para Ensinar e Transformar Vidas. Realmente foi muito bom ter você aqui, Eric. Muito obrigada. Eu agradeço o espaço, agradeço a todos que nos deram essa atenção à audiência e encerro com uma frase que eu digo que vale a pena entregar o seu melhor. Porque o professor transformador que deixa seu legado, esse nunca morre, esse vive para sempre. Valeu demais, obrigado a oportunidade. Muito obrigada, volte mais vezes, viu? Gratidão. Olha só, o Análise Direta fica por aqui. Continue ligado na nossa programação, porque aqui você sempre tem um especialista renomado tirando todas as suas dúvidas. São assuntos muito importantes que fazem parte da nossa vida e podem mudar também. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.